Seja muito bem-vindo ao canal, eu sou a Maria Godoy, aqui a gente fala sobre privacidade e proteção de dados. Eu sou advogada e consultora internacional especializada nessa área. Esse vídeo é mais um da nossa série de aquecimento para Masterclass, o melhor ano da sua carreira, que vai acontecer dia 13 de abril. O link para inscrição tá aqui na descrição do vídeo, então corre lá, porque nesse evento a gente vai falar sobre todo o bastidor da carreira em privacidade, né? Eu tenho experiência real ali todo dia nessa área, então tenho bastante coisa para compartilhar. Você com certeza vai ter muita informação aí que não teve acesso até hoje. Então, se você tem interesse em atuar nessa área ou realmente gostaria de conhecer melhor uma área que te permita trabalhar de uma forma mais flexível, com menos estresse ali, né? Aquele estresse do judiciário, do contencioso. Se você quer deixar isso de lado, então vem para a Masterclass. Estou te esperando lá. O link para inscrição está aqui na descrição do vídeo. E o nosso tema de aquecimento hoje é bem relativo à carreira mesmo. Então eu vou trazer para você aqui 3 que eu considero assim dos maiores desafios do profissional que atua nessa área. Esses desafios, assim, né, ou dificuldades mesmo que a gente tem nessa área de proteção de dados e privacidade, às vezes as pessoas não comentam, ou quem não está ali lidando no dia a dia mesmo não nota, né? Então, ou às vezes eu posso dizer até que escondem um pouco, né? Mas uma das minhas filosofias aqui, tanto no YouTube quanto lá no Instagram também, é sempre trazer a prática real. Acha que é no mundo real? Tem que estar preparado para tudo. Então, me dispus aqui a apresentar também o lado mais difícil, o lado mais complexo ali de atuar nessa área. É importante que a gente fale disso porque em qualquer área do direito que você vai atuar, ou qualquer profissão mesmo, no mundo em geral, você sempre vai encontrar desafios, dificuldades, e é importante que você, antes de entrar nessa área, né, antes de querer se aprofundar em algum nicho ali, é importante que você tenha conhecimento de quais são os desafios que você vai enfrentar. Não só para você poder encarar esses desafios, mas para saber se você está disposto a encará-los. Porque eu vejo muitos profissionais do direito aí que não sabiam, entraram de cabeça em alguma área ali, trabalhista, tributário, e tem alguns desafios que são peculiares, né, que são específicos daquelas áreas. E quando a pessoa começa a se deparar com isso, ela começa a ficar frustrada na profissão. Can't conceive of what I'm capable of. I'm so far beyond you. Ela enfrenta uma frustração diária, na verdade, né, atuando de forma maçante, pesada. E isso acaba trazendo mais uma consequência aí, que é você ficar estagnado na sua profissão. Você acaba não crescendo. E aí volta esse ciclo de frustração também. E tudo isso porque simplesmente você não soube, né, o que iria enfrentar ali naquela área. Então a intenção desse vídeo aqui é apresentar esse contexto ali de 3 dificuldades primárias, né, centrais ali da atuação, justamente para você ver se a carreira em privacidade é para você mesmo, e também, caso seja, né, para você ter noção já, a ciência de quais desafios você vai enfrentar e poder se preparar melhor, ter um norte aí para facilitar a sua vida nesse caminho. Vamos lá então, primeiro desafio, primeira dificuldade que pode surgir no caminho do profissional de privacidade e proteção de dados é encontrar bons clientes. E aqui eu friso o bons, né? Porque encontrar cliente nessa área é muito fácil. O problema assim, é até um pouco contraditório, né? A gente considerar o tamanho dessa área, assim, o quão relevante ela está atualmente, e ainda vai ser por muitos e muitos anos, porque dados pessoais a gente sabe que é um elemento chave para todos os negócios. Então, ainda é uma área que está grande e tende a crescer. Só que encontrar bons clientes é algo que ainda é um pouco difícil. A gente sabe que todas as empresas elas precisam ali se adequar à legislação, né, em algum grau, né, em medidas diferentes de acordo com o porte ou com a indústria em que ela está inserida, né, como ela realiza o tratamento de dados, quais dados. Então, realmente tem uma variação bem grande, assim, na medida que deverá ser implementada, porém todas elas precisam estar em conformidade com a LGPD. Então a gente tem realmente um mercado muito grande. A questão é encontrar ali os bons clientes. E por que eu digo que isso é difícil? Porque o mercado ainda é iniciante, né? Isso tem o lado negativo, eu vou dizer que é realmente você ter essa dificuldade, mas o lado positivo é que ainda é algo que você pode entrar e pode se desenvolver muito, muito fortemente nessa área. Na minha prática aqui, que eu atuo, né, com 90% da minha carteira, assim, é internacional mesmo. Então, eu vejo muito essa diferença do mercado brasileiro com mercados na Europa ou no Canadá mesmo, que também já tem uma legislação há bem mais tempo. E a visão dos clientes sobre a proteção de dados e sobre os profissionais da área
é muito diferente. Então, ó, é como se eu viesse do futuro, né? Eu viesse lá da legislação 20 anos depois dela ter surgido e viesse aqui falar para vocês. Confia, porque mesmo que seja difícil de encontrar clientes bons agora, no processo aí, no seu desenvolvimento da sua carreira, isso vai se tornar bem mais simples do que em outros nichos do direito. Em resumo, essa dificuldade ela existe mesmo porque as empresas elas ainda não sabem o que fazer, né? Tem muitas empresas que a gente vê aí, elas nem entendem o que é a LGPD, se a LGPD se aplica a elas, que no caso se aplicaria, mas elas não sabem, elas realmente acham que ou elas estão fora do escopo de atuação da LGPD, então realmente tem um mercado aí para ser desenvolvido ainda. Então essa é uma dificuldade inicial que a gente pode ter, de encontrar bons clientes realmente que entendam a relevância, né, dessa atuação ali do profissional de privacidade. E aí eu já engato aqui a segunda dificuldade de quem atua nessa área, que é realmente em razão desse mercado inovador, desse mercado novo, né, que está se formando ainda aqui no Brasil. E a dificuldade é que as profissões em si ainda estão em desenvolvimento. Então, seja você, caso você atue como consultor, como advogado, né, autônomo ali, ou dentro de um escritório, ou no caso de você tentar atuar profissionalmente já dentro de uma empresa, né? Em ambos os casos ainda não tem uma definição muito concreta ou muito clara, muito estabelecida, né, assentada no mercado ali, do que esses profissionais devem fazer, de quais os limites das atuações, de quais as relações que esses profissionais de privacidade e proteção de dados têm com outros setores das empresas. Pensando aqui, é mais ou menos aquele meme lá do profissionais de privacidade, o que comem, o que fazem, onde vivem, né? Ainda tem todo ainda estão descobrindo muito como funciona essa profissão. Esse desafio existe, né? E ele é natural, realmente, até mesmo porque a legislação ela já não traz, né, concretamente ali, explicitamente, todos os passos de como devem ser as profissões envolvidas na implementação da LGPD ou nessa área de privacidade e proteção de dados. Então é preciso que os profissionais acabem por desenvolver as suas próprias metodologias de trabalho. E aqui eu tenho que fazer esse parênteses para dizer que essa dificuldade ela é facilmente superada ali com o Carreira em Privacidade, o meu programa de formação profissional nessa área, porque lá dentro a gente tem muitos módulos práticos mesmo que eu ensino, né, a cortar esse percurso ali de como ter uma metodologia de trabalho mesmo para você atuar nessa área. A gente tem lá o módulo ferramentas, caixa de ferramentas, em que você tem vários modelos de documentos que podem ser aplicados no dia a dia de trabalho, os documentos até mesmo os entregáveis que você vai fazer para os seus clientes, né? Temos também o módulo Campo de Batalha, que também eu falo ali sobre o mercado em si, sobre a realidade, né, das coisas, como funciona, como procurar vagas, como vender os seus serviços. Vamos ter agora nessa edição um módulo novo também de transformando seu conhecimento em dinheiro, que é um módulo essencial para poder vender os serviços e se vender como profissional. Então, realmente, a gente cobre aí, eu tento cobrir essa dificuldade ali, tentar superar isso com esses elementos aí no programa no CEP. Mas não é hora de fazer jabá, eu só precisava fazer esse parênteses aqui para vocês. Vamos continuar ali para o próximo obstáculo, então. O próximo obstáculo que algumas pessoas podem encontrar, que pode ser uma dificuldade, né, na carreira e em privacidade e proteção de dados, é o estudo eterno, porque realmente é constante, assim, todos os dias a gente tem novidades nessa área. E por quê? Porque basicamente a gente lida com direito e tecnologia, que são dois campos que estão em inovação constante. No direito, a gente vê, né, cada dia saem legislações novas, eu não digo nem só a LGPD ou as regulamentações ali, os regulamentos que vêm da autoridade nacional, que também fazem parte desse sistema jurídico ali aplicável à nossa área, mas também legislações de outras áreas que podem ter alguma implicação sobre a proteção de dados, sobre como a gente lida com a implementação da LGPD. Por exemplo, podem ter normas de cunho trabalhista, de cunho do consumidor, proteção do consumidor, questões tributárias, tudo isso vai envolver, em alguma medida, né, a proteção de dados pessoais. Então, a gente tem que estar de olho também em outras áreas. Outro ponto muito forte que a gente vê aí de inovação no direito são as legislações fora do Brasil, as legislações estrangeiras ou internacionais mesmo. E isso vem se acentuando, mesmo que você diga, mas eu vou atuar só no Brasil. Tudo bem, mas você precisa ter um certo conhecimento ali do contexto internacional, de como, né, acontecem os fluxos de dados, principalmente em razão das transferências internacionais de dados, que
se tornam cada vez mais comuns nas empresas. Mesmo empresas de pequeno porte hoje em dia, né, já realizam também trocas de dados com outros países. Então é importante que você tenha esse estudo aí constante. E o outro braço de inovação que a gente tem relacionado à privacidade de proteção de dados é ali o braço da tecnologia. Essa eu nem preciso dizer o quão rápido ela avança, né, e o quão distante ela se torna de um ano para outro. E assim como acontece ali com as transferências internacionais que eu mencionei, também acontece com novas tecnologias que vêm surgindo aí. Empresas que antes a gente poderia considerar que elas não teriam acesso a muitas inovações, hoje em dia elas já conseguem ter. Por exemplo, usar ferramentas de inteligência artificial, realizar o profiling, né, a categorização de clientes, por exemplo. Então, são algumas coisas que você pode usar inovações mesmo em empresas de porte pequeno. Então, é muito importante que o profissional de privacidade e proteção de dados esteja em dia ali com todas essas inovações, tanto jurídicas quanto das tecnologias. E isso demanda, de fato, tempo e muito estudo. Mas, de novo, eu tenho que fazer um parênteses aqui, e esse é um parênteses bem pessoal, assim, porque estando na área ali, eu vejo que por mais que demande estudo constante, né, outros nichos a gente também vai ter que estar sempre se atualizando. Só que na privacidade e proteção de dados, você, na medida que vai fazendo essa atualização, você tem sempre uma área dinâmica, então não tem monotonia, assim, você não fica entediado trabalhando nessa área, é muito interessante. E também é mais interessante do que alguns outros nichos ali comparando, porque é algo que está presente no nosso dia a dia mesmo, assim, no nosso dia a dia pessoal, né? A gente fica conhecendo várias tecnologias, ferramentas de proteção de dados, a gente sabe como proteger melhor os nossos próprios dados. Então é bem interessante, porque no fim das contas todos somos titulares de dados, né? Então é algo que realmente se aplica no nosso dia a dia. Então é super interessante trabalhar assim. Acho que eu consegui trazer, então, uma visão global sobre esses 3 desafios ali que são realmente presentes na carreira, em qualquer viés que você tome ali em privacidade e proteção de dados, autônomo ou mesmo dentro de empresas. É bem possível que você se depare com isso aí no seu percurso. Mas, em geral, também eu tentei mostrar aqui, né, e vou frisar agora para a gente concluir o vídeo, que, de fato, essas 3 dificuldades ali que a gente pode ter, elas também são sob outro olhar, né? Quando a gente olha sobre outra perspectiva, a gente vê que elas são também um trunfo para quem entrar na profissão nesse momento. Porque, como eu mencionei ali nos 2 primeiros casos, a questão do mercado ainda estar em desenvolvimento, você vai poder fazer parte desse desenvolvimento do mercado, você vai poder influenciar que rumo vai tomar. E, ao mesmo tempo, você também tem muita flexibilidade, né? Para poder definir, como eu falei, a sua própria metodologia de trabalho. E como a maioria dos casos a gente atua também com esse viés ali ligado à tecnologia, a gente tem a flexibilidade que vem, né, fora do campo tradicional do direito, que a gente vê ali em algumas áreas do direito que são mais rígidas, mais consolidadas. A gente não tem a flexibilidade, por exemplo, do trabalho remoto, que é muito, muito mais comum e mais forte na área de tecnologia. Então, tem todos esses pontos aí que, ao lado das dificuldades, a gente vê como realmente oportunidades. Bom, essa é uma visão geral que a gente pode ter sobre essas 3 maiores dificuldades aí que os profissionais nessa área podem enfrentar. Tentei ser aqui o mais honesta possível com vocês, porque eu vejo que no mercado, como eu falei, muita gente esconde ali essas dificuldades, né, para tentar angariar o pessoal, mas eu, como filosofia de vida e profissional aqui, é tentar mostrar a realidade para vocês. Então, espero que tenha alertado aí alguns pontos, que você possa ver se realmente essa carreira é para você. E quaisquer dúvidas, eu estou sempre à disposição lá no Instagram para a gente conversar, tirar dúvidas sobre essas dificuldades ou outras que vocês possam imaginar aí, tenham questões sobre a área. Por fim, eu reforço o convite para a nossa Masterclass, o melhor ano da sua carreira. O link está aqui na descrição do vídeo. E lá a gente vai ver bem mais conteúdo, né? Vou trazer bastante informação para vocês sobre como se desenvolver na carreira em privacidade e proteção de dados. Um forte abraço e a gente se vê no próximo vídeo.